felicíssimo de estar numa mesa em que as mulheres são maioria. Há muito tempo que eu coloquei como critério para participar de qualquer evento, audiência pública, palestra, seminário. Eu não participo de nenhuma mesa. Tá baixo? Pronto, melhorou aqui? Melhorou. Eu não participo de nenhuma mesa de seminário, enfim, audiência pública, palestra, debate, composta por 3 pessoas que uma não seja pelo menos mulher. Então, um terço não seja composto por mulheres. Eu estou feliz. Saudar então o Luciano, Zé Miguel, o Zé Reinaldo aqui, Patrícia, que me convidou, a nossa senadora Alice da Mata e a nossa deputada Alice Portugal, que chegou. Bom, eu me sinto contemplado pelas falas da senadora Alice da Mata e do Zé Reinaldo. E à medida que eles iam falando, eu ia fazendo algumas anotações aqui para não me repetir, tentar não me repetir, e para tentar tornar o debate mais dinâmico, para que a gente tenha um debate, que vocês participem, para a gente não fazer aqui meramente uma tribuna, um comício. Então, eu fiz algumas anotações de pontos que eu acho que são importantes para a gente tratar acerca dessa crise política que estamos enfrentando. E são tantos assim os elementos, são tantas as nuances dessa crise política que eu não sei nem por onde começar, assim, por onde puxar o fio desse novelo, começar a desatar. Mas a gente vai ter que fazer isso. E eu posso dizer que, bom, a gente não pode pensar essa crise, a gente não pode pensar aquele momento que chocou o país inteiro, né? O momento da votação do impeachment na Câmara dos Deputados, sem olhar no espelho retrovisor. Sem pensar que nós somos um Estado-nação constituído por uma história que começa com o extermínio de povos indígenas, passa pelos séculos de escravidão, por uma escravidão que caiu de podre, ela cai de podre graças à pressão internacional e não por interesse das forças políticas que dominavam esse Estado-nação em formação. Depois não fizemos nenhuma política reparatória para o povo escravizado, aqueles que foram trazidos diretamente da África e seus descendentes, muito pelo contrário, nenhuma política reparatória. Depois nós passamos por uma república proclamada por um marechal, uma república de imediato tomada por essas mesmas forças, essa aristocracia que se converte em oligarquias políticas, Essas oligarquias dominam essa nascente república e essas oligarquias são depois responsáveis, até aí elas são responsáveis por repressão e toda a violência contra os rebeldes, contra os conjuradores, contra os escravos rebelados, contra os trabalhadores, repressão violenta contra toda a tentativa de distribuição de direitos e de distribuição da riqueza. Essas oligarquias, essa aristocracia, essas oligarquias sempre dominaram as riquezas e sempre garantiram para si direitos como privilégio. E, portanto, responderam com violência a toda tentativa de distribuição dessa riqueza ou de distribuição igualitária desses direitos. Essas oligarquias políticas, essas forças, são responsáveis pelo suicídio de Getúlio Vargas, o governo de Getúlio Vargas, que garantiu direitos trabalhistas, que criou uma legislação trabalhista, garantiu direitos aos trabalhadores. Essas forças são depois as mesmas que conduzem um golpe civil-militar contra o governo João Goulart, que havia prometido reformas estruturais de base, a reforma fiscal, a reforma política e a reforma agrária. Sucede-se, então, depois desse golpe civil-militar, perpetrado, inclusive, sob a bandeira de Deus, família e propriedade, segue-se 20 anos, mais de 2 décadas, 21 anos, de ditadura militar absolutamente violenta, sustentada na censura, sustentada na perseguição política, na violência contra toda contestação a ela, uma violência que levou, inclusive, parte da resistência a tomar uma atitude radical, que foi a luta armada. Aliás, nos revisionismos que estamos vivendo hoje, as pessoas tentam igualar os resistentes que optaram pela ação radical da luta armada contra uma ditadura terrorista, contra um governo terrorista, um Estado terrorista, tentam igualar essas violências e a gente sabe que não há proporção e que a gente não pode fazer essa comparação. Essas forças não permitiram, ao fim da ditadura militar, claro que é importante dizer que essa ditadura militar, ela também respondia a um contexto internacional, a uma geopolítica norte-americana, na sua disputa, na sua Guerra Fria com a União Soviética,
Então, por isso a ditadura foi apoiada pelos Estados Unidos, correspondia às suas estratégias geopolíticas. E não é importante dizer que, óbvio, também outros países latino-americanos, na mesma época, também sucumbiram a ditaduras apoiadas pelos Estados Unidos. Ao fim desse período de ditadura militar, essas mesmas forças políticas que conduziram a ditadura militar conduzem um processo de abertura democrática. E isso se expressa muito na lei de anistia nossa, que é uma vergonha, que anistiou igualmente os torturadores e os perseguidos pela ditadura militar. Não foi feito isso. Essas forças políticas se apropriam da nova república e impedem, assim que a gente conquista as eleições diretas, conquistamos o direito a eleger o nosso presidente, essas forças políticas impedem, nas sucessivas eleições diretas, que o candidato dos trabalhadores, o candidato do povo, o candidato dos movimentos sociais se elegesse. A gente não pode esquecer nunca da manipulação que a Globo fez no debate entre Lula e Collor em 89, que impediu, por exemplo, Lula de vencer as eleições. Porém, Lula, mesmo derrotado por essas forças políticas, amplia o seu capital político porque tem uma atitude nobre que todo político deveria ter, que é de ouvir os anseios da população. Sobretudo através do programa Universidade Aberta, o Lula tem contato com o Brasil profundo e capta com seu carisma os anseios dessa população. Acumula um capital político tão grande que foi impossível para as elites, para essas forças políticas, que foi aristocracias, oligarquias políticas, plutocracia, que nome a gente dê para essas forças, ficou difícil para elas ignorar Lula como um candidato forte e vencê-lo. E Lula, por sua vez, e com seu carisma e seu conhecimento adquirido nessa experiência, Lula acredita que é possível um pacto de classes. Ele acredita piamente nesse pacto de classes, e isso está muito expresso numa frase dele durante um discurso que eu nunca esqueci. Ele disse: é barato cuidar dos pobres no Brasil. Então ele convence parte dessa elite que ela vai continuar ganhando dinheiro, mas ela pode dar o mínimo para os pobres no Brasil. É barato, ele convence isso. E se a gente comparar o lucro do Bradesco e do Itaú em comparação ao que o Estado gasta com o Bolsa Família, a gente vai ver que de fato é muito barato cuidar de pobre do Brasil. Lula faz esse pacto de classes, empodera um presidencialismo de coalizão, porque o nosso presidencialismo é de coalizão, ou seja, o presidente não governa sem um Congresso Nacional. Lula empodera forças políticas que foram gestadas na ausência do Estado, sobretudo as forças ligadas às igrejas evangélicas neopentecostais. Então, quando o Estado se faz ausente, é óbvio que alguém ocupa, e é o embrião de Estado, e ocupa o lugar do Estado com assistencialismo direto. Então as igrejas se empoderaram muito, a partir daí, ocupando primeiramente as câmaras de vereadores, onde o legislador tem um contato mais direto com a população, as câmaras de vereadores, já que a vida se dá nos municípios. Depois eles começam a migrar para as assembleias legislativas e depois timidamente para o Congresso Nacional. Lula, na sua necessidade de governabilidade, de ter governabilidade, empodera essas forças. É importante dizer que ao longo dessa história da formação desse Estado-nação, essas forças políticas, que o Zé chama de elite, né, essa palavra, elite, mas que a gente pode chamar de aristocracias, oligarquias, plutocracia, cleptocracia, a gente pode chamar de vários nomes. É verdade. Não pintaram um débito histórico para com a sociedade, que era o débito de uma educação de qualidade. Nascer no Estado-nação é nascer portador de um crédito na forma de direitos. Quando esses créditos não são pagos, os direitos não são reconhecidos nem implementados, nós temos um débito. E a educação é um débito histórico ainda do Brasil. Então, a ausência de um plano de educação que produzisse a vida com pensamento, uma educação que levasse a grande maioria da população a ter aquilo que a Hannah Arendt chama de vida com pensamento, a capacidade de ler criticamente o mundo, ler criticamente a si mesmo, as relações sociais, esse débito permitiu que as elites se perpetuassem, digamos assim, se revezassem no poder até aqui, certo? Não por acaso, Caetano Veloso, naquela letra de Haiti, ele tem a frase que ele diz: se você vira um deputado em pânico mal dissimulado diante de qualquer plano de educação que pareça fácil, rápido, e vá representar uma ameaça de democratização do ensino do primeiro grau, pense no Haiti. Ele não diz isso por acaso, é porque essas elites sempre negaram esse direito, porque esse direito é um direito
fundamental para uma politização da sociedade. Então, Lula acredita que faz esse pacto, promove sim um governo como nunca antes na história desse país. É inegável que mais de 40 milhões de brasileiros foram tirados da miséria. É inegável que os governos petistas abriram mais universidades do que todos os governos anteriores. É inegável que um programa como Minha Casa Minha Vida garantiu o direito à moradia, o luz para todos. Tudo isso é inegável. Mas também é inegável que o PT recuou em relação às reformas estruturais de base prometidas. Para além do benefício que tem o ProUni e o FIES, e tem um benefício muito grande, dar acesso a uma parte da população à universidade, também, por outro lado, esses programas empoderaram a iniciativa privada, as instituições privadas de ensino. Isso é verdade. E a qualidade desse ensino nunca foi garantida. Nunca foi garantida. Não só isso, ao fazer emergir uma nova classe de consumidores, uma nova classe média, uma classe C, sem implementar um plano de educação que ensejasse a vida com o pensamento, os governos petistas permitiram que a grande maioria da população se identificasse com os valores neoliberais e com o seu paraíso, que é e a nova, o novo lançamento, eu tenho carro do ano e celulares. É óbvio que nesse período aconteceu algo que independe do governo petista, uma transformação, uma revolução mundial, que é a revolução digital. As transformações das tecnologias da comunicação e da informação. Essas transformações nas tecnologias da comunicação e da informação fizeram com que, sobretudo nesse período de vantagem econômica que o Brasil viveu na era Lula, muito em função da compra de commodities agrícolas por parte da China, já que vivemos num mundo globalizado, óbvio, esses ventos favoráveis da economia permitiam que as pessoas consumissem, e elas consumiram TV de plasma, celulares, computadores, e diante da revolução digital elas puderam se plugar na internet, entrar nesse novo mundo, mas sem o espírito devidamente preparado, sem as habilidades e competências necessárias a resistir à propaganda, a distinguir mentira de verdade, a distinguir calúnia de fato, a distinguir campanha difamatória. Ao mesmo tempo, essas novas tecnologias, se por um lado plugou todo mundo, ela ensejou, de um lado, os movimentos sociais, novos movimentos sociais, novas formas de resistência e de participação nas instâncias decisórias e na transparência sobre o sistema político, por um lado. Por outro, empoderou o fascismo, que também soube se organizar em rede. E a gente viu isso muito claro em 2013, nas manifestações de 2013, que tem sua origem em movimentos de esquerda, como o MPL, Movimento Pacífico, e no movimento Fora Cabral e pela Aldeia Maracanã, ou o movimento do Rio Grande do Sul pelo aumento da tarifa de ônibus. Se essas manifestações tiveram origem, e antes desses movimentos, no Fórum Feliciano, quando o Marco Feliciano assume a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, se as jornadas de 2013 tiveram origem em movimentos de esquerda, elas foram depois tomadas, apropriadas, a partir, sobretudo, da cobertura dos meios de comunicação de massa, elas foram apropriadas pelos movimentos de direita e de extrema-direita. Começa então ali um flerte da direita clássica brasileira, se é que a gente pode chamar assim, direita clássica, os democratas, o PSDB, o PPS, com a extrema-direita e com o fascismo. Começa ali um flerte aberto e a difamação começa a graçar nas redes sociais, tendo como base uma cobertura desonesta intelectualmente da grande mídia. Uma cobertura desonesta, sobretudo, da corrupção que estava, não agora, mas que esteve desde sempre, gangrenando as estruturas públicas no Brasil. O Ernesto Laclau, que é um dos pensadores da democracia, junto com a mulher dele, a Chantal Mouffe, que são os ideólogos dos Kirchner, ele diz uma coisa interessante. Ele diz que o significante da corrupção é um significante vazio que precisa ser preenchido. E ele sempre foi preenchido pela direita. A direita sempre, embora corrupta, ela sempre se apropriou do significante da corrupção e preencheu ele, e com isso sempre destituiu a esquerda do poder e sempre acusou a esquerda de corrupta.
Então ele inclusive faz um alerta e nos convoca a disputar esse significante, né? E disputar esse significante não só no discurso, mas disputar nas práticas também. E aí a gente não pode negar que petistas se envolveram sim em esquemas de corrupção. E não era direito dos petistas se envolverem nesses esquemas de corrupção. Não era. Bom, nesse clima, nós temos então uma eleição de 2014 polarizada em que a Dilma vence com uma margem muito pequena. E o grande candidato, a grande aposta dessa plutocracia, dessa cleptocracia e mesmo dessa direita fascista que começa a se articular com a direita clássica, esse grande candidato, essa grande aposta era Aécio Neves. E diante do resultado, a margem pequena de votos de vitória, a margem pequena que deu uma vitória para Dilma, Aécio aí tem a ver com a personalidade dele, tem a ver com a subjetividade, porque também estamos falando de processos coletivos, mas os processos coletivos são constituídos por indivíduos e as individualidades, as subjetividades também têm um papel importante nos rumos que a história toma. Então Aécio Neves é uma personalidade vaidosa, um homem vaidoso, criado sem limites, que aos 25 anos era diretor do Banco do Brasil graças à sua meritocracia hereditária. E a numa redoma de privilégios, não admitiu ser derrotado. E sua personalidade vaidosa, doentia quase, começa a arrastar o país para o abismo, porque ele inicia a narrativa do impeachment, do impedimento, e começa a questionar a legitimidade daquelas eleições. Eleições que elegeram Geraldo Alckmin, que elegeram Beto Richa, que me elegeram, que elegeram todos nós. Mas havia o discurso, a combinação da cobertura desonesta intelectualmente da imprensa e o trabalho de informação da extrema-direita nas redes sociais criou um clima em que boa parte da classe média, nova e antiga, não raciocinava mais. Então ela não entendia que se havia problema nas urnas, teria que haver problema para todos nós. Para mim, a eleição presidencialista só no caso dos votos para Dilma. Entretanto, eles foram lá questionar a idoneidade das urnas, do funcionamento das urnas eletrônicas. Pediram recontagem de voto, entraram com um pedido para rever as contas. A narrativa do impeachment começa a ganhar corpo nos meios de comunicação e na oposição de direita. Bom, e no meio disso tudo nós mergulhamos de fato, e a gente não pode negar, numa crise econômica. Essa crise econômica é uma crise econômica mundial, volto a dizer, tem a ver com a crise da compra de commodities agrícolas por parte da China, que afetou o mundo inteiro, o mundo globalizado, é óbvio que nós vamos sentir. E o efeito da crise econômica, ele vai ter um impacto único e exclusivo em cada lugar, em cada país. Aqui, as elites, a plutocracia, a cleptocracia, as oligarquias políticas decidiram, então, nesse momento aí, diante dessa crise, de uma recessão de fato, do aumento do desemprego e dessa insatisfação por conta da propaganda, porque não há jornalismo, há propaganda, eles acharam que era um momento propício para o golpe. E aí não há outra palavra, é golpe institucional. O Congresso Nacional que resulta das eleições de 2014 é um Congresso Nacional pavoroso, que nós já conhecíamos. Eu, Lídice e Alice já conhecíamos esse Congresso Nacional. Nós não ficamos chocados com o que vimos no domingo, dia 17. O país ficou chocado, porque no nosso país há um apartamento entre a sociedade e o sistema político. O sistema político no Brasil sempre se blindou da participação da sociedade civil, ele sempre foi blindado. Ele sempre constituiu instâncias decisórias sem ouvir o povo. O povo é convocado tão somente a votar, e muitos deles votavam mediante compra de voto, constituição de currais eleitorais. Participação das instâncias decisórias nunca houve. Então, esse povo que sempre esteve à parte, alheio ao sistema político, se deparou com aquele quadro dantesco. Isso porque a principal emissora do país, que sempre ocupou o domingo com uma programação que anestesia a população brasileira, suspendeu a programação para exibir ao vivo o rito do impeachment. E o tiro saiu pela culatra, porque o povo viu no espelho um país doente. Essa é a verdade. Mas nós já conhecíamos aqueles deputados